o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. 1 bilhão e 700 milhões de reais serão transferidos aos diretórios nacionais dos 35 partidos com registro no TSE. Uma reunião com os dirigentes das agremiações vai definir os critérios do repasse. Para explicar o que é esse fundo, está conosco o advogado especialista em direito eleitoral, Lucas Lazari. Seja bem-vindo. Tudo bom, Lucas? Boa noite, Bives. Boa noite aos telespectadores da Ubra. Bom, doutor Lucas, o negócio é o seguinte, tá? Em meio a esse cenário de incertezas, eu acho que isso é certo pra gente. A única certeza é que há incertezas. Exatamente, né? A gente acabou de falar sobre economia, ninguém sabe quem vai disputar no Estado ou até mesmo no governo federal. O pleito deste ano apresenta então algumas novidades. Entre elas, o tal fundo eleitoral. Qual é a finalidade da criação do fundo e qual a diferença em relação ao fundo partidário? Especialmente em que as pessoas se preocupam hoje com questões de caixa 2, como é que as campanhas vão ser financiadas. Bives, desde o pleito passado das eleições de 2016, as pessoas jurídicas estão impedidas de doar para campanhas eleitorais. Isso por uma decisão do Supremo. Então, se formos pegar os dados das eleições de 2014, 91% dos doadores eram pessoas jurídicas. E essas pessoas jurídicas são impedidas de doar para candidatos e partidos políticos. Por exemplo, se eu tiver a Bives SA, tá, ou a Bives LTDA, não pode. Não pode. Mas o Bives pode? O Bives dono pode. Da empresa? Pode. O Bives, dono da empresa, pode, com um limite de 10% do seu imposto de renda declarado do ano anterior. O fundo eleitoral ele foi criado para suprir essa questão. Portanto, muito mais do que uma opção do parlamento, foi uma necessidade, porque a democracia tem um custo. E um custo financeiro para sustentar a nossa democracia. E como 91%, como os responsáveis por 91% das doações no pleito de 14 estão impedidos por decisão do Supremo de realizarem doações eleitorais, foi criado esse fundo eleitoral. A diferença dele para o fundo partidário é que o fundo partidário é um recurso que é repassado anualmente para os partidos políticos, que pode sim ser usado nas campanhas eleitorais, mas não necessariamente. Os partidos podem utilizar esse recurso, por exemplo, para manter as suas sedes, para financiar as suas associações de estudo, enquanto o fundo eleitoral é um recurso feito especificamente para a campanha eleitoral. Agora, eu posso, então, por exemplo, no PB, que é o partido Bives, eu economizei na gestão dos meus recursos durante os anos, fiz um caixa com o fundo partidário, posso, então, somar esse montante ao fundo eleitoral e utilizar. Sem dúvida alguma, e eu acredito que é o que a maior parte dos partidos farão. Beleza, vamos lá agora para outra questão, que é o TSE divulgou nessa segunda-feira o montante que será dividido entre os partidos na campanha. E aí é que eu quero entender qual foi o critério adotado para essa divisão. São 35 partidos e já é difícil achar um consenso no Congresso Nacional e no Senado. Para esses critérios, houve consenso? Que critérios são esses? A lei estabelece, primeiro, a origem do fundo. É importante que as pessoas saibam que o fundo eleitoral ele não traz um ônus ao Tesouro, porque, na verdade, o que existe é realocamento de recursos. 70% do fundo é composto pelo dinheiro que antigamente era a União abrir a mão através de compensações fiscais para as emissoras de rádio e televisão que transmitiam a propaganda partidária, que aqueles programas que tinham nos anos não eleitorais e também no primeiro semestre do ano eleitoral dos partidos políticos, esses programas já não existem mais, e a compensação fiscal que as emissoras tinham antes por transmitir nesses espaços, agora já não existe mais. E por essa razão, agora elas terão que recolher esses recursos. E houve uma redução das chamadas emendas parlamentares de bancada. Então, disso que se faz o fundão, e é com base nisso que se chegou a esse valor que você acabou de citar. A forma de distribuição entre os partidos consta na lei, um percentual um percentual bem pequeno, na minha opinião. Inclusive, na minha opinião, há espaço para o Supremo, se provocado, dizer que isso é inconstitucional, que apenas 2% desse total é dividido igualitariamente entre os 35 partidos, e os outros 98% do fundo
tem critérios de divisão que levam em conta o tamanho da bancada no Senado, o tamanho da bancada na Câmara dos Deputados, o tamanho, a quantidade de votos totais feitas no pleito passado e também leva em consideração a bancada eleita lá em 2014 e a bancada atual, porque houve deputados que migraram no decorrer e isso afeta a distribuição do fundo. Então, hoje dá para a gente imaginar o seguinte, que os partidos cada vez mais, a partir dessa nova legislação, vão lutar para se estabelecer cada vez mais com domínio dentro da Câmara, vão tentar... Já faziam isso, né? A ordem do partido é óbvia que é essa. Mas hoje essa questão de representatividade se passa a ser importante para a sobrevivência do próprio partido e com isso pode atrair não só quem foi eleito, mas quem foi eleito por uma legenda e acaba migrando para outra. Também tem isso, já que essa migração ela é levada em consideração? Sim, a grande questão é que um deputado que troca de partido, ele, em tese, vai perder o seu mandato por infidelidade. Eu digo em tese porque a lei permite que, em alguns casos, o deputado comprove a chamada justa causa, mas é um risco muito grande. Se bem que, no final do mandato, existe uma janela de 30 dias que permite aos deputados fazerem essa migração sem correrem esse risco. Mas sim, eu acredito que mais uma vez a eleição para a Câmara dos Deputados será uma eleição que ditará os rumos do país nos próximos 4 anos, porque não apenas demonstrar a força política dos partidos, seja na oposição ou seja a força que terá para negociar com o futuro presidente a ser eleito nesse ano, mas também isso diretamente dirá a quantidade de recursos que os partidos terão nesse caso, nos próximos anos. Por exemplo, cargos no executivo, né? Aquele que foi eleito prefeito, governador, no caso esse ano nós teremos aí para senador, governador e presidente. Isso também tem influência no soma? Conta? Estou pensando assim, a presidente conta tantos pontos, deputado conta tantos pontos. Na distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral... Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu fico imaginando o seguinte, se na estratégia de um partido, de um grande partido hoje, alocando todos esses recursos, o que vale mais a pena? Distribuir uma quantidade generosa entre a campanha dos seus correligionários ou concentrar na eleição do executivo? Há partidos que estão fazendo esse cálculo e debatendo não ter candidato à presidência da República justamente para poder distribuir o fundo nos estados e não ter o custo de gastar. Percebam que isso tem a ver com a estratégia do partido para essa eleição. Sim. Por exemplo, muito se questiona por que o Partido dos Trabalhadores insiste na candidatura de Lula, que se torna hoje uma candidatura inviável junto à Justiça, né? E até mesmo no governo do Estado, por exemplo, se alguns partidos... Olha, mas esse partido sempre teve característica de ter um candidato, né, para o governo e aí simplesmente não vai ter esse ano e vai coligar com alguém, porque o grande objetivo, imagino eu, seria eleger uma bancada o máximo possível na bancada. Isso muda a estratégia de alguns partidos. E isso tem relação, por exemplo, no fundo partidário também? Tem essa distribuição a partir do tamanho do partido? Sim, o fundo partidário, ele... Aí não é a parte igualitária, já não é tão pequena, é 5% dividido igualitariamente entre todos os partidos, e os outros 95% é proporcional ao número de deputados federais. Mas ainda assim é um belo recurso, né? Sim, sem dúvida alguma. O que vale mais hoje, né? Estar na presidência da República, por exemplo, com o seu partido, ou ter uma boa bancada no Congresso Nacional e no Senado? Pensando no partido. O dilema sobre, sem dúvida alguma, eu acredito que ter presidente é melhor do que ter deputado federal. A grande questão é os partidos que não acreditam que terem candidatos competitivos. Sim. Talvez alguns avaliem que a melhor estratégia seja não ter candidato à presidência da República, ou o contrário, ter candidato à presidência da República porque uma candidatura forte à presidência impulsiona os candidatos a deputado federal. Aí puxa a legenda, como a gente Exatamente. diz. Assim, claro. Tem essa estratégia também, né? Puxar a legenda. Bom, com a proibição de empresas privadas, né, que é essa grande mudança, como é que vai ficar a questão de quem pode ou quem não pode? O objetivo mesmo. Porque a gente está falando de caixa 1, né? Não está falando de caixa 2. A gente acha, ou melhor, tu achas que essa mudança pode ter alguma influência nessa prática chamada caixa 2? A eleição de 2014 não foi a eleição do caixa 2. Deixa bem claro, essa eleição de 2014 foi, qualquer membro do Ministério Público vai te confirmar isso, foi a eleição do Caixa 1 turbinado. O Caixa 2 é que é o Caixa 1 turbinado, doutor Lucas? Caixa 2 é o BIVES, é o contrato BIVES para apresentar meu programa eleitoral. Ele me cobra 10 mil e eu
pago ele 5 mil no 1 e dou 5 em espécie sem ser declarado. Esse é o caixa 2. Tá. O caixa 1 turbinado é o BIVs me cobrar 10 mil, eu pagar 10 mil para ele, mas o BIVs me dá uma nota de 15 mil, ou eu dar os 15 mil para o BIVs para dizer ao BIVs. 10 mil é o trabalho que está fazendo aqui para mim, mas os 5 mil é aquela dívida antiga que eu tenho contigo, sabe? Que eu preciso pagar ela de alguma forma, estou te dando agora. A eleição de 2014, todos os indícios, inclusive a ação que tramitou no TSE contra a chapa Dilma Temer, as denúncias eram de caixa 1 turbinado, que era dinheiro pago para gráficas que supostamente não prestaram o serviço, como forma de lavar dinheiro de gasto anteriormente. Então, eu acredito que a eleição de 18, não vou dizer que não vai ter caixa 2, mas pode vir a ter caixa 2, mas não, já faz há bom tempo que o caixa 2 não é o principal problema das eleições brasileiras. O problema é o turbinado agora. Caixa 1 turbinado. E as vaquinhas virtuais? Está liberado para esse ano? Os candidatos nas eleições deste ano podem captar recursos por meio desse sistema virtual? Sim, essa é uma mudança interessante, porque os candidatos desde 15 de maio, ou seja, os candidatos, alguns já estão na internet fazendo esse tipo de arrecadação. Dá para também fazer eventos também? A gente pode fazer eventos, jantares, coisas do tipo? Isso, os jantares para arrecadação para a campanha deve ser feito apenas após começar a campanha, mas o candidato desde já pode fazer arrecadação de recursos pelas chamadas vaquinhas virtuais, desde 15 de maio. Para isso é necessário contratar uma empresa que esteja registrada perante o TSE e essa empresa será responsável por gerir esse dinheiro. Porque o candidato ele vai ser candidato apenas em 16 de agosto, que é quando começar a campanha. Sim. Mas ele pode começar a arrecadar desde já. E se ele desistir? Aí a empresa é obrigada a devolver o dinheiro para cada doador. Para cada doador. Por isso que tem que ser uma empresa cadastrada que faça a gerência desse dinheiro. Tá bom. E o atual presidente do TSE, Luiz Fux, afirmou hoje que as notícias falsas propagadas na internet, as chamadas fake news, a gente já falou sobre isso, podem colocar as eleições em risco caso não tenha influenciado significativamente o resultado final. Como os tribunais vão combater esse problema? E fico imaginando como é que a gente vai comprovar que, por exemplo, alterou significativamente o resultado de um governo do Estado ou até mesmo da presidência da República? Essa é a grande pergunta a ser respondida. O TSE vai editar uma resolução específica sobre fake news, ao menos é o que o ministro Fux tem salientado. Porque eu posso criar uma fake news. Eu posso, sem ter ligação nenhuma com o partido, apenas ideologicamente. Né? Eu fico pensando se a comprovação tem que ser junto ao partido, junto à candidatura. Primeiro, o termo fake news ele é um termo que perdeu muito sentido, porque é muito comum a imprensa fazer uma matéria investigativa e quem se sente atingido por essa matéria acusa o jornalista de fazer fake news. Sim. Na minha avaliação, o conceito de fake news, que é o que o TSE deve utilizar na campanha eleitoral, é aquela notícia que não tem ninguém responsável por ela. É a matéria que não é assinada por nenhum jornalista responsável e nem por nenhum órgão de comunicação. Na minha opinião, esse tipo de matéria tem que ser imediatamente tirada do ar, porque ela afronta a Constituição, que no mesmo artigo em que diz que a liberdade de expressão é garantida, ela veda o anonimato. Sim. E a fake news sempre é anônima. Ninguém espalha fake news mostrando o rosto e dizendo quem é. Bom, a gente vai ter que esperar para ver, porque essa sim é uma novidade, né? Sem dúvida alguma. A fake news nas eleições de 2018. Bom, doutor Lucas Lázari, seja sempre bem-vindo. A gente vai se encontrar com certeza várias vezes ainda este ano, porque afinal de contas 2018 é ano de eleição. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Bives. Até o próximo encontro. Até o próximo.